Bom, para você escrever, você precisa escrever todo o texto como se fosse uma dialética. Por quê? A dialética ela tem 3 partes, né? Você vai fazer um texto, você vai contrapor esse texto e depois você vai fazer uma conclusão, que é uma discussão final. Eu chamo de trilema. Trilema, por quê? Inclusive temos aqui alguns articuladores que levam você a fazer dessa forma. Inclusive tem aqui o trilema, ó, tá? Essa é a técnica chamada design de questão para fazer citação indireta no seu TCC, dissertação, tese. É uma técnica do TCC em blocos, do método TCC em blocos. Você vai entender por que como o método TCC em blocos tem alguns elementos essenciais, então esses elementos essenciais servem para fazer qualquer tipo de texto, inclusive citações indiretas. Então aqui nós temos uma prova, né? Essa é uma das provas que eu aplico. As provas, normalmente elas têm esse tipo de formato. Eu vou mostrar para vocês, não só a minha, mas eu tenho várias outras aqui, né? Também provas que eu já apliquei. Mas se você for na internet buscar por questões de provas e fazer uma consulta rápida, você vai encontrar várias provas, né? E é engraçado que os professores são familiarizados em criar questões de provas. E esse é o processo do TCC em blocos, dessa técnica de design de questão. Você vai construir como se fosse uma pergunta para uma prova. Os professores são familiarizados com isso, e inclusive os alunos também são familiarizados. Você já viu aquela frase, né? Você só aprende quando você ensina. Na verdade, você só aprende quando ensina porque você questiona. É nesse momento que você questiona, você cria perguntas. E quem cria perguntas normalmente precisa encontrar alternativas, possibilidades. E aí ele desenvolve o texto, todo o texto, né? Ele precisa do tópico e da defesa, todo o texto objetivo, né? Que são os textos dedutivos. E esses textos aqui, eles que propõem uma pergunta, eles sempre vêm com uma problemática. Por quê? A problemática, ela nasce da defesa. Então, todas as questões, né? Você pode reparar aqui, ó, por exemplo, essa daqui. Tem toda uma pergunta, né? E depois tem todo um contexto e depois a pergunta. Outra. Aqui, por exemplo, ó, tem um contexto e a pergunta. O contexto, ele é a junção de tema e delimitação. Então, aqui, logo no início, você vai encontrar do que se trata, que é o tema. O contexto são os fatores que envolvem aquilo ali, que são justamente a delimitação, entendeu? Eu tenho que saber sobre o que eu vou falar, mas assim, delimitado. Por exemplo, eu vou falar só do contexto católico, eu não vou falar de outros tipos de contexto. Dessa forma, o contexto, ele delimita sobre o que você vai perguntar, que no caso é a problemática. Aqui, qualquer pergunta, você pode olhar, ó, todas as problemáticas, né? Ó, tem sempre um contexto, né? Inclusive o contexto pode ser ilustrações que levam a isso. Então, feito isso, aqui no Monographs, quando você usa o assistente, ele sugere vários capítulos. E ele sugere os capítulos já fichados. O que é isso? Ele já faz um levantamento e justifica, fala o que você precisa falar, ó, sobre aquele assunto, né? Só que é o seguinte, eu vou desconsiderar isso daqui e eu vou mostrar para você o que eu ensino aqui para o Monographs para ele fazer isso daqui. Então você mesmo vai poder fazer, tá? Esse levantamento. Então eu vou fazer basicamente o que ele faz, né? Então vou clicar aqui em assistente para a gente começar. Eu vou fazer uma citação aqui nesse primeiro bloco, mas esse primeiro bloco é introdutório. No primeiro bloco, o Monographs vai ensinar você a fazer a introdução desse capítulo. Aqui na lateral esquerda estão todos os blocos. Eu vou focar, você vai ver a instrução e você escreve aqui, tá? Então eu vou focar no seguinte, primeiramente, nós temos que nos atentar ao título. Essa é a primeira coisa importante. Eu tô falando, tudo que eu tô falando está escrito aqui, tá? Coisas importantes que tem no seu título, né? Que no caso é esse daqui. Primeiro, o tema, que é tecnologias na educação, e aqui vai ter ou um substantivo temático. Esse substantivo, ele também pode se tornar verbo também, né? Existem substantivos que também podem ser verbos. Então pode ser que esteja como um formato substantivo mais formado para verbo, mas isso tanto faz. Que no caso seria fundamentos teóricos sobre o uso. Então pode ser uso também, ó, uso.
você tem que escolher no que você vai focar, ou fundamentos teóricos, que aqui o mais forte está sendo fundamentos teóricos sobre o uso, tá? Então isso daqui acompanha a metodologia, nós temos que começar falando disso, é obrigatório. Então vamos lá, primeiramente eu vou aqui na consulta de livros do monográfico, vou clicar aqui, consulta de livros. Aqui eu vou colocar quais são os fundamentos teóricos sobre o uso da tecnologia da educação, que no caso seria o meu título. Então, fundamentos teóricos, quais são? Né? Então, é a primeira pergunta, você tem que se fazer a pergunta sobre o título. Né? Então, você vem aqui, coloca a pergunta, eu coloquei para botar Perplexity aqui e vou consultar. Bom, aqui na consulta, ele retorna que não existe, por exemplo, um fundamento específico, mas que são normal, né? O construtivismo, aprendizagem ativa. Então, já que eu vi alguns aqui, eu posso falar sobre eles. Eu preferi falar sobre aprendizagem ativa. Então, vou voltar no Monográficos e vou colocar isso daqui, aqui, e vou consultar no Google Acadêmico para ter mais informações. Abrindo o Google Acadêmico, eu vou escolher bases que sejam mais voltadas para Cielo ou bases que eu sei que são acadêmicas, né? E vou clicar e vou fazer consulta. Vou clicar nessa primeira abordagem aqui. Bom, aqui temos um artigo, né? E eu dei uma descida e percebi que aqui ele fala de algumas coisas referente a isso. E é uma coisa na qual eu me interessei, que no caso fala que a metodologia, inclusive tem a ver com o que eu estou falando. As metodologias são problematizadoras para levar o educando a um contexto prático, né? Então gostei disso, tá? Eu vou te mostrar a importância de você saber levantar isso, porque uma citação indireta ela pode ser errada se ela não tiver o mesmo tópico frasal do texto que você pegou, tá? Então, se o tópico é metodologias problemáticas levam o educando a um contexto mais prático, né, que seria esse tópico aqui, você precisa falar isso na sua citação, ok? Isso precisa ser dito. Agora nós vamos à técnica, né, design de questão. Eu vou tentar fazer aqui juntamente com você. Vou entrar aqui no Monográficos e vamos fazer juntos aqui. Bom, vamos colocar aqui técnica, né? Design para citação indireta, ok? Bom, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o tema. Agora, toma cuidado para você não confundir isso com o tema do seu projeto, com o tema do seu TCC, não. O tema deste capítulo, ok? Bom, a gente sabe que é fundamento, né? Então deixa eu até clicar aqui para ativar esse negocinho aqui. Fundamentos teóricos das tecnologias na educação. Já me ajudou, né? E em segundo, delimitação. O que é delimitação? A delimitação é o contexto. O que eu vou delimitar? Eu vou falar sobre fundamentos teóricos, mas eu vou me limitar a alguma coisa. Que coisa é essa? Lembra, eu vou lá naquele artigo, estou aqui no artigo, tá vendo? Ó? Eu quero me limitar a metodologias ativas, tá? Então eu vou colocar aqui, metodologias ativas. Professor, devo fazer esse processo? Toda vez? Sim, você precisa fazer esse processo. Só que eu vou mostrar para você aqui que depois esse processo fica mais automático na sua cabeça, tá? Então você tem que levantar um problema. O quê? Isso, levantar um problema. Então, normalmente o problema é só a pergunta disso aqui, ó. Quais são ou quais não são, ou de que forma ajuda, né? Então, por exemplo, eu poderia colocar aqui. Isso aqui vai ajudar em alguma coisa? Vai, isso aqui vai ajudar. É uma perguntinha, tá vendo? Eu vou até colocar aqui como bolinhas para ficar mais fácil de ver. O próximo elemento é o objetivo. Certo? Você precisa ter um objetivo. O objetivo aqui normalmente é um verbo no infinitivo, descrever, mostrar, coisa parecida. Eu vou colocar mostrar aqui, que é bem mais simples, não tem tanto rigor quanto um TCC, fazer esses elementos para um TCC ou coisa parecida, né? É mais simples. Então eu vou mostrar alguns aspectos, né? Mostrar os aspectos importantes, talvez, ou botar aspectos da metodologia, né? Aspectos importantes deixa eu botar aqui. Metodologias ativas como fundamento para o uso da tecnologia na educação. Esse bichinho ajuda, hein? Bom, agora você já fez o levantamento básico. Para quem conhece o canal ou coisa parecida, temos aí uma técnica das 5 palavras. São essas palavras. Tem mais uma palavra aqui que eu não vou usá-la nesse contexto, mas se eu quisesse mais texto eu usaria, que é a justificativa, mas essas são as palavras. Bom, para você escrever, você precisa escrever
todo o texto como se fosse uma dialética. Por quê? A dialética ela tem 3 partes, né? Você vai fazer um texto, você vai contrapor esse texto e depois você vai fazer uma conclusão, que é uma discussão final. Eu chamo de trilema. Trilema, por quê? Porque uma parte não pode concordar com a outra, tá? Exceto textos narrativos, ok? Por exemplo, uma redação narrativa pode ter algumas exceções. Então, como que funciona? Você tem que colocar o tema mais a delimitação. Aqui você pode separar o tema da delimitação. Eu tenho outras técnicas do método de implosão e explosão, que você pode fazer isso aqui de forma mais ampla e mais reduzida, mas não é o caso agora. Então eu vou para problema e aqui objetivo, certo? É isso que eu tenho que fazer, é esse texto. Inclusive temos aqui alguns articuladores que levam você a fazer dessa forma. Inclusive tem aqui o trilema, ó, tá? É a tese, a antítese e a síntese, tá? Bom lá, então o que eu tenho que fazer aqui? Vamos fazer juntos, né? Eu preciso mostrar o tema. Qual é o tema, né? O uso das tecnologias, né, na educação. Eu posso colocar aqui, tem base. Agora o que eu tenho que fazer? Conectar com a delimitação. Tem base o quê? Em metodologias ativas, né? Eu posso colocar aqui várias coisas, tá? Eu estou sendo bem, eu estou fazendo aqui na hora com você, mas eu posso colocar inúmeras coisas. Eu posso colocar aqui, por exemplo, que não existe uma metodologia específica, tal, dentre várias outras, a que mais se adequa a metodologias ativas, enfim, tem várias formas de fazer isso daqui, tá? Agora eu preciso falar o seguinte, eu já usei o tema aqui e já usei a delimitação, eu preciso fazer o problema. O problema é importante que você comece ele... Não, eu ainda não apresentei a delimitação, né? Eu preciso dar um contexto aqui, tá? Eu vou falar um pouco mais aqui. O fundamento... Deixa eu tentar falar que de repente fica melhor. O fundamento desse tipo de ensino é pautado em metodologias ativas, vírgula, como construtivista, vírgula, colaborativo, vírgula, contextualizado, entre outros. Vírgula ele não aceita, né? Tem que colocar aqui depois. Como, né? Construtivista... colaborativo, contextualizado. Mas, professor, de onde você tirou isso? Aqui, a delimitação, eu tirei da onde? Eu tirei daquele texto, ó. Aqui, ó. Dessa parte, ó. Metodologias, tal, prática. E aqui eu elenquei, ó, alguns desses elementos, tá? Bom, precisamos agora, já fizemos o tema, ou a delimitação, precisamos agora do problema. E o problema, ele precisa de um articulador adversativo. Então eu preciso começar aqui com embora, entretanto, qualquer outra coisa assim. Então eu vou colocar aqui embora, o foco, né, deixa eu ver, das metodologias ativas sejam levar à experiência. Isso desperta a autonomia do estudante. Alguma coisa nesse sentido. Basta você lembrar o que a pessoa iria contra, né, o uso de tecnologia. Talvez distração, né? A pessoa não focar nos estudos, mas sim em qualquer outra coisa, redes sociais, né? Acesso fácil a redes sociais. Você poderia colocar isso como um embora aqui. É importante que você traga um debate. Se você não propôs um debate no texto, provavelmente o texto está errado, se for um texto de TCC, tá? Bom, agora que eu trouxe isso, eu preciso destacar alguma coisa. Eu gosto de falar, é importante destacar, mas você pode fazer de forma que você preferir. É importante, né, não destacar dessa vez, né? Como o meu objetivo é mostrar, então eu vou colocar isso aqui, ó. É importante mostrar. Pum, pronto. E aqui o que eu faço? Aqui eu vou citar o autor, né? Farias, 2015. Tem mais autores ali, mas só para exemplificar aqui, o foco não é citação, mas sim mostrar para você como fazer a citação, né, indireta. Bom, esse texto aqui, ele está baseado na técnica design de questão, porque como se você estivesse fazendo o contexto para colocar uma pergunta aqui, ó. Por exemplo, essa pergunta. Você faz esse contexto, né, da prova, né, e coloca quais são, não sei o quê. Aí você colocaria aqui, ou então seria legal, quais desses não são, né,
fundamentos teóricos sobre tecnologia ou métodos, né, tal. Inclusive, vale a pena, pelo texto que você fez, mudar um pouco o seu título, né? De repente, colocar metodologias ativas sobre o uso de tecnologia da educação, ficaria melhor. Tá vendo? Até o título pode melhorar depois. E aqui você colocaria alternativa A, alternativa B, certo? Então, esse contexto aqui, que é o contexto da sua questão, da sua prova, que você está fazendo a prova para o aluno, ele é o texto que você escreve fazendo a citação. E a citação, ela se baseia nesses pontos, tá? Essa é a técnica de design de questão. Se você gostou e tem a possibilidade de comentar nesse vídeo, eu não sei se esse vídeo vai ficar público, né? Ele geralmente eu já fiz essa aula aqui várias vezes online com os alunos, ao vivo, né? Com os alunos do Guia da Monografia. De repente eu posso soltar essa aula pública no canal. Se eu coloquei pública no canal e você gostou, diz aqui embaixo se você gostou, top, o que você achou legal, se você já conhecia. E isso vai ajudar o canal. De repente eu trago alguma outra aula que são só para os alunos aqui também para o canal, tá bom? No mais, espero que você tenha gostado do resultado. Então o resultado vai ser este daqui, né? E aqui o Monográficos deu nota 10. Ok? Automaticamente, né? E tá pronto. Lembrando, sempre é a delimitação que leva o tópico, né? Então, metodologias ativas. Aqui eu poderia até focar um pouco mais em afirmar o que ela disse aqui, ó, sobre... Na verdade, eu devo fazer isso, senão a citação pode ficar errada, tá? Metodologias problemáticas e tal. E eu coloquei alguma coisa, o fundamento, pautado em metodologias ativas, como aqui, ó, metodologias ativas. Eu posso botar uma frase intercalada aqui, ó, que levam o estudante a experiência prática. O que é uma frase intercalada? Muito importante. Uma frase que você detalha, contextualiza o tema que você está falando aqui, ó, o substantivo que você está falando aqui, sem que ele faça diferença no texto, porque eu posso tirar isso daqui, ó, não vai dar em nada, ó. Metodologias ativas como construtivista, entende? Se eu colocar aqui o texto entre vírgulas, fica separado de vírgula, que levam o estudante à experiência prática, quer dizer, não muda nada como construtivista, entendeu? Fica mais até correto, porque eu devo falar sobre o tópico. E o tópico, ela fala da problematização como um contexto prático, tá bom? Bom, sempre que você vai fazer citação, você precisa fazer isso. Lembrando, você também pode fazer só 2 elementos, né? Tema e delimitação. Você pode fazer só esses 2 elementos também, não precisa fazer os 4. Só contextualizar a coisa, geralmente os capítulos. Agora, para o primeiro parágrafo, né, normalmente você precisa fazer os 4. Inclusive está aqui a explicação, né? Eu vou explicando aqui, tá? Explico como você vai fazer essa conexão e como você vai fazer o contexto, tá bom? Mas é isso, vejo vocês nas próximas aulas. Vejo você na próxima aula. Até lá e bons estudos!